Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Nathalie e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Bem, vamos relembrar um pouquinho aquilo que a gente já estudou no roteiro passado. Se você observar essas imagens, você se lembra de alguma coisa que a gente aprendeu? Bem, nós temos aí figuras, né? Os ossos, onde os nossos ancestrais, né, os homens das cavernas, riscavam nesses ossos para poder controlar a quantidade daquilo que eles caçavam, daquilo que eles pescavam. Você vê aí também um pastorzinho contando as suas pedrinhas. Lembra que a gente conversou que ele contava e controlava as ovelhas, colocando e tirando as pedrinhas do saquinho? E mais embaixo você tem aí a evolução, né, dos números, como que eles eram e como que eles foram ao longo dos anos se transformando na grafia, né, dos números que a gente conhece hoje. Então, para nossa aula de hoje, você vai precisar tanto do seu roteiro que você retirou na escola e também do seu livro didático, tudo bem? Vamos lá! Lá no seu livro, na página 12, a gente vai falar um pouquinho sobre os números do dia a dia. Como a gente já viu no nosso roteiro, nós usamos os números para muitas coisas na nossa vida. E aí vem um exercício para você fazer. Para que servem os números? Você já percebeu como usamos os números em diferentes situações na nossa vida? Então agora você vai conversar com quem está aí na sua casa, com quem está acompanhando os estudos com você e vai preencher as respostas. Olha só, leia cada frase a seguir e responda as questões. Letra A. Leonardo fez 8 anos. E você, quantos anos tem? Então aí nas linhas você vai colocar a sua idade. Eu tenho, e aí você põe a sua idade. 8 anos, 7 anos, você vai preencher. Letra B. Rita subiu na balança e leu 39 quilogramas. Quantos quilogramas você pesa? Então, essa resposta também é pessoal, ou seja, não precisa ser igual a resposta sua, do seu coleguinha e dos outros colegas da sala. Cada resposta é de um jeito. Por quê? Porque cada coleguinha tem um peso diferente. Então, aí você vai colocar o seu peso. Letra C. Laura mora na rua Luz do Sol, número 86. Qual é o seu endereço residencial? Ou seja, qual é o endereço da sua casa, da sua residência? E aí você vai colocar o nome da rua e o número da sua casa. Letra D. O código telefônico do município de João Pessoa, na Paraíba, é 83. Qual é o código telefônico do município onde você mora? Então, essa eu já vou responder para vocês. Nós moramos no município de São José do Rio Preto e o nosso código telefônico é o 17. Letra E. Beatriz conseguiu pular 20 vezes a corda sem errar. Você conhece outra brincadeira que utiliza contagem? Qual? Então, aí você vê as crianças pulando corda, mas a gente conhece outras brincadeiras que a gente utiliza contagem. Pense um pouquinho aí e responda. Letra F. Júlio pagou R$ pelo sorvete que comprou. Quantos reais custa o seu sorvete preferido? Então, pense aí, da vez que você foi lá na sorveteria, peça ajuda para o papai e para a mamãe e aí anote quanto que custou o sorvete que você gosta. Letra G. Gabriela chegou em primeiro lugar em uma corrida. Logo atrás, em segundo lugar, chegou Isabela. Você já participou de alguma corrida? Responda sim ou não. E aí, se a sua resposta for sim, nós temos uma outra pergunta. Qual foi a sua classificação? Ou seja, em que lugar você chegou? Você chegou em primeiro, em segundo, em terceiro? Conte para nós. Letra H. Francisco acorda às 7 horas da manhã para ir à escola. E você? A que horas costuma acordar nos dias de aula? Então, imagine que o nosso cenário fosse outro e que você estivesse indo para a escola normalmente. Qual o horário que você costuma acordar e se preparar para ir para a escola? Responda, então, no seu livro. Agora, lá no seu roteiro de estudos, você vai ver esses documentos. Olha só que interessante. Nós temos aí a CNH. A CNH é a Carteira Nacional de Habilitação. Esta carteira,
já pode ser retirada quando a pessoa, tanto o menino quanto a menina, completa 18 anos. Quando a gente faz 18 anos, a gente pode tirar a nossa carteira nacional de habilitação. Então, é com ela que você pode dirigir pela cidade. Nós temos também o RG. O RG é o Registro Geral. É nele que contém muitas informações sobre cada um de nós e também o número, né, do nosso RG, o número desse registro. E também aí ao lado você tem a certidão de nascimento. A certidão é um documento emitido quando a gente vai registrar um bebezinho. Então, olha só, quando nasce, né, uma criança, quando você nasceu, a mamãe e o papai foram te registrar e aí tem a certidão de nascimento, que é esse documento onde tem os dados do bebezinho que nasceu. Então, olha só em quantas coisas a gente utiliza os números para pesar, para falar da nossa idade, para falar do nosso endereço, nos documentos, certo? Então, os números, eles estão presentes em nossa vida muito mais do que a gente imagina. No número de telefone, no número do nosso sapato, em várias outras coisas. Tudo bem? Olha só, você vai observar aí no livro a certidão de nascimento. E a certidão que apresenta aí é a do Vitor Ribeiro de Andrade, lá na página 14. Então, você vê aí a data em que ele nasceu, escrita por extenso, ou seja, usando letras, né, para escrever a data do nascimento dele. A gente vê a hora, o município, a cidade em que ele nasceu, a filiação, que é o nome do papai e da mamãe, o local de nascimento, qual é o sexo dessa criança, ela é do sexo masculino ou ela é do sexo feminino, o nome dos avós, se foi gêmeos, sim ou não. E aí, todas essas informações são importantes e estão presentes na certidão de nascimento. Então, eu quero que você observe lá no livro todas essas informações para a gente poder responder as perguntas da página 15. Olha aí, número 3. Responda as questões de acordo com a certidão de nascimento de Vitor. Qual é a data de nascimento de Vitor? Então, se você voltar lá no seu livro, você vai ver em qual foi a data que ele nasceu, qual foi o horário, como pergunta na letra B, qual foi o horário que ele nasceu e qual foi o município, ou seja, qual foi a cidade que Vitor nasceu. Certo? Em que data Vitor foi registrado no cartório? Também tem isso lá na informação do livro, então olhe com bastante atenção. E aí, no exercício 4, é a sua vez de preencher a certidão de nascimento. Então, você vai consultar a sua certidão de nascimento e preencher os dados abaixo. Então, você vai colocar o seu nominho completo, a sua data de nascimento, o horário do seu nascimento, o local de nascimento, o nome da cidade e do estado, né? Se foi no estado de São Paulo ou se foi em outro estado, e a data desse seu registro. Todas essas informações contém na sua certidão de nascimento. Então, pegue a sua certidão, fique com ela em mãos, olhe com atenção, porque todas as perguntas contém aqui. Tudo bem? Muito bem. Depois, lá no seu roteiro de estudos, você vai preencher este RG. Eu não sei se você já tem RG ou não, mas a gente vai construir um juntos. Então, olha só. Neste RG, você vai colocar o seu nominho completo. Coloque o seu nome completo e depois você vai colocar o nome do papai e da mamãe. Como o nosso espaço aí é um pouquinho menor, não precisa ser o nome completo do papai e da mamãe. Pode ser só o primeiro nome. Por exemplo, a minha mamãe se chama Silvia e o meu papai Francisco. Se eu fosse preencher esse RG, eu colocaria Silvia e Francisco. Então, filiação é o nome dos seus pais. A sua naturalidade, ou seja, qual é a cidade que você nasceu? Você é natural da onde? A sua data de nascimento, o dia, né? O dia, o mês e o ano que você nasceu, a hora do seu nascimento, o sexo masculino para os meninos, feminino para as meninas, o seu peso e medida. Certamente, se você perguntar para a mamãe, ela vai lembrar com quantos quilos você nasceu e quanto você media quando você nasceu. E o local do seu nascimento. Então, preencha isso
bonitinho, e depois ao lado eu quero que você ou coloque uma fotinho 3x4 sua nesse quadrinho de cima, ou você pode fazer um autorretrato seu, você pode se desenhar. E embaixo você vai pintar o seu dedão. Você pode pintar o seu dedão ou com a caneta esferográfica, ou com canetinha, ou se você realmente tiver aquela almofadinha, você pode pintar o seu dedinho e carimbar o seu dedão. Tudo bem? Preencha e, se desejar, tire uma foto bem bonita desse RG e mande para sua professora. Vamos lá. Voltando no nosso livro de matemática, lá na página 16, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa carteira de identidade. Olha só. Você tem algum documento de identidade pessoal? Você sabe para que servem os documentos de identidade das pessoas? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente. Todos nós, todos os seres humanos, têm este documento que identifica quem é essa pessoa, identifica quem são os pais dessa pessoa, identifica o local que ela nasceu. É um documento muito importante e todo mundo tem. Janaína mostrou a sua carteira de identidade para os colegas. Esse documento é também conhecido como RG, Registro Geral, o que a gente já conversou. Então, olha que gracinha a Giovana aí nessa foto. A Janaína nessa foto, desculpa. A Janaína, olha só. Então, é uma bebezinha, olha a fotinho dela, olha aí o carimbinho, né, do dedão dela. E aí tem as informações também, igual você preencheu no seu RG que você confeccionou. E aí, observando esse RG da Janaína, nós vamos responder as perguntas que estão lá na página 16. Observando a carteira de identidade de Janaína, localize algumas informações sobre ela e responda. Qual é a data de nascimento de Janaína? Qual é o nome dos pais dela, ou seja, filiação? Qual é a naturalidade de Janaína? Qual é a nacionalidade de Janaína? Copie o número que corresponde ao registro geral, ao RG. Ele está em vermelho, é esse número que é o registro geral. E aí tem algo muito curioso. Você observou que no RG da Janaína vem escrito não alfabetizado. E olha só o que eu trouxe para vocês. Esse é o RG do meu filho, do meu primogênito, ou seja, do meu primeiro filho, quando ele era bem bebezinho. E também está escrito aqui, ó, não alfabetizado. E o que será que isso quer dizer? Converse aí com o papai, com a mamãe, com quem acompanha os seus estudos. O que isso quer dizer quando vem escrito não alfabetizado? Bem, isso significa que a pessoa que está tirando o RG ainda não é alfabetizada, ou seja, ela não sabe nem ler e nem escrever. Por isso que no local da assinatura vem escrito não alfabetizado, porque no caso, meu filho, quando ele era bebezinho, ele não tinha como assinar o documento, certo? Diferente do meu RG. Olha o meu RG aqui e olha a minha assinatura. Então, já tirei depois de grande, né? Depois de já saber ler e escrever, então eu assinei. Pode olhar no RG do papai, da mamãe, da vovó e olhe no seu também. Se você tirou o RG bem de bebezinho, o seu também vai estar escrito não alfabetizado. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os números ordinais. O que significa isso, números ordinais? Eles indicam ordem. Como a gente já viu, lá na competição, o Paulo chegou em terceiro lugar. O que significa esse terceiro lugar? É a posição em que ele chegou nessa competição. E é por isso que nós usamos os números ordinais. Eles indicam a ordem. Nesse caso, né, que os competidores chegaram, por exemplo. Certo? Olha lá no seu roteiro. Vamos ler como a gente fala cada um desses números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º
e 20º. Então, aí você aprendeu até o 20 em número ordinal, é o 20º. E a partir daí, você vai tentar responder este exercício. Então, olha só o que é muito importante. Nós vemos aí um cartaz, né, do filme Rei Leão, várias pessoas na fila e nós temos a bilheteria. Neste caso desse exercício, nós vamos nos nortear pela entrada da bilheteria. Ou seja, quem é a primeira pessoa da fila, a que está mais próxima da moça da bilheteria para comprar o seu ingresso? O mais próximo, que está em primeiro lugar, é o Hugo. Então, quando a gente vai falar de classificação, a gente tem que considerar qual é o lado que a gente vai olhar. É da esquerda para a direita ou é da direita para a esquerda? Neste caso, nós vamos olhar da direita para a esquerda. E o Hugo é o primeiro da fila, é o primeiro que vai comprar o bilhete. Letra A. Flávio é o... Se a gente observar aí na fila, o Flávio está em qual posição? O Flávio é o segundo da fila. Letra B. Anitta é a... Então, localize onde está a Anitta na fila e responda. Ela é a quarta da fila. Inês é a... Observe qual é a posição da Inês e responda. Agora, nós vamos nortear este exercício diferente do anterior. Nós vamos observar da esquerda para a direita. Por este motivo, nós já temos ali, né, o número ordinal, 1, o primeiro, já escrito, certo? E aí você vai fazer conforme pede o exercício. Olha só. Pinte de verde a camisa do quarto menino. Então, lembre-se, você vai contar da esquerda para a direita, certo? Localize o quarto menino e pinte a camiseta dele de verde. Letra B. Pinte de amarelo o cabelo do segundo menino. Pinte de azul o tênis do segundo, terceiro e do sexto menino. Os meninos com a bola na mão estão em... Qual é a posição desses meninos? Nós temos 2 meninos com a bola na mão. Então, um a gente já sabe que já está escrito, ele está em primeiro lugar. E o outro menino, qual é a posição dele? E na letrinha E, o menino de camisa preta está em... Qual é a posição dele nesta fila? Então, os números ordinais, eles servem para isso, para nos orientar em relação à ordem com qual as coisas aparecem. Aí agora nós vamos preencher por extenso. Esse exercício é para você colocar as letras, né, para escrever, como a gente já viu. Esse daí é o número 1, com a marcação, né, de número ordinal, número primeiro. Como que a gente escreve primeiro? Então, pense um pouquinho e escreva aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Se você tiver dificuldade, volte um pouquinho lá naquele primeiro exercício que a gente fez, que mostra até o 20º, mostra a escrita até o 20º. Consulte novamente aquele desenho e depois volte aí para preencher. Já lá no seu livro de matemática, na página 18, a gente também vai falar um pouquinho sobre os números ordinais. Olha só, barcos à vela. Observe a chegada de alguns barcos em uma competição. Então, você tem aí, né, a bandeira da chegada e vários barquinhos espalhados. Mas o barco vencedor dessa prova foi o barco de vela verde, ele é o primeiro ali, pois ele chegou em primeiro lugar. Já o barco de vela branca chegou em 10º lugar, ou seja, ele foi o último, certo? Então, o primeiro foi o de vela verde, conforme você vê na ilustração, e o último foi o de vela branca. Vamos conhecer alguns números ordinais que vêm depois do 10º. Vamos frisar, porque a gente já viu lá no nosso roteiro. Olha só, o 15º, o 20º, 23º, 30º, então você tem aí essas posições, pode ser 15º,
ou 15ª. Pode ser 20º ou 20ª. Pode ser 23º ou 23ª. Pode ser 30º ou 30ª. Vai depender daquilo que a gente está falando. Então, se a gente está falando do barco, o barco chegou em 20º. É uma palavrinha masculina. Mas vamos imaginar que fosse uma competição de meninas. A menina chegou em 15ª, certo? Em 15ª colocação. Tudo bem? Vamos lá. Escreva por extenso os números ordinais de cada frase. Olha só. Escrever por extenso é usar as letrinhas. Então, como que eu escrevo este número ordinal? Otávio mora no 22º andar de seu prédio. Como que a gente escreve 22º? Se você achar necessário, volte à página do livro, consulte a escrita e escreva. Letra B. Miriam é a 38ª pessoa da fila do ônibus. Como será que eu escrevo 38ª? E aí é 30ª, porque nós estamos referindo a Miriam. E a Miriam é uma menina, uma mulher. Cláudia faz aniversário no 10º mês do ano. O 10º se refere ao mês. Então, é uma palavra masculina. Ao 10º mês do ano. Preencha corretamente com a letrinha correta. E vamos para o próximo. Agora você vai elaborar 2 frases com os números ordinais. Imagine alguma situação e escreva. Eu vou dar uma dica. Olha só a frase que eu criei. Meu time de futebol ficou em 4º lugar no campeonato. Então, olha o número ordinal aí, 4º, certo? E aí você pode pegar essa dica de frase e criar a sua frase. Bem, você vai observar que lá no seu roteiro de estudos, nós temos uma parte de atividade avaliativa. Nesta atividade, eu vou verificar os seus conhecimentos até aqui sobre esses conteúdos que a gente aprendeu até o momento. E é muito importante que você faça essa atividade sozinho, do jeito que você conseguir. Olha só, número 1. Escreva como conseguir em quais situações usamos os números no dia a dia. Então, vamos lembrar lá, né? Quais são as situações em que os números aparecem no nosso dia a dia? A gente viu hoje, né, para pesar, para data de aniversário, para telefone, para muitas coisas. Então, traga à memória essa informação e preencha aí em quais situações do nosso dia a dia nós usamos os números. E agora você vai ligar o número à sua escrita por extenso. Então, nós temos aí o 15º. 15º. Onde está escrito 15º? Você vai localizar e você vai ligar o número ordinal à sua escrita por extenso. Estes exercícios são bem fáceis e é muito importante que você tente fazer sozinho. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima!